Oi, oi! Que lindo dia com sabedoria, iniciando a semana com o devocional de provérbios poderosos e abençoados por Deus. Vamos se conectando com o Pai Celestial, vamos se conectando com Deus, pedindo a direção, pedindo clareza, pedindo a presença dEle na nossa vida, a presença dEle na sua vida, para te dar clareza, para te conduzir, para te dar as mãos. Confia em Deus, confia nele que Ele tudo fará por ti. Deus tem grandes bênçãos na sua vida. Basta acreditar, confiar, alinhar, se equilibrar, alinhar a sua frequência vibracional, alinhar a sua frequência vibracional, que as coisas começam a surgir, que as coisas começam a seguir, a fruir na sua vida. Em nome de Jesus, deixa eu compartilhar aqui, pedindo a resposta de Deus nesse propósito de 40 dias pela manhã, na leitura de provérbios, no devocional de provérbios. Se eu ajustar aqui, e vamos seguindo para a honra e glória do Pai Celestial. Seja a fonte, me ajuda a compartilhar, aperta o coraçãozinho, seja a ponte para a fonte. Compartilhei aqui. A fonte é Deus. A fonte não sou eu, a fonte é Deus. Tudo seja para Ele, em nome de Jesus. Provérbios 25 hoje, 5h43 da manhã. Provérbios 25, pega a sua Bíblia, deixa aí próximo de você. Pega a sua água, deixa próximo de você. Que Deus venha trazer a resposta hoje para sua vida. Vamos fazer oração? Separei alguns versículos aqui de hoje, do Provérbios de hoje. Tesouro. Há tesouros no Provérbios de hoje. O que é tesouro? Sabedoria. Sabedoria para o dia a dia. Vamos fazer oração? Vou pegar meu óleo ungido aqui. Meu olhinho tá acabando. Vou pegar outro. Senhor Pai, esteja presente nesse momento, ó Pai. Senhor Deus, Senhor maravilhoso, coloca a mão no seu coração. Sente a presença dEle. Sente a paz. Sente a alegria da presença de Deus, ó Pai. Sei que muitas das vezes passamos por tristeza, passamos por situações que não gostamos, situações que nos entristecem. Querer algo e não ter agora, não é não conseguir, é não ter no agora. Isso entristece. Mas Deus tem uma resposta para você. Se alegra, porque tu tem a presença dele na sua vida. Precisamos de alegria para que a vida flua. E pensando, você pode até pensar que não existe alegria, pode estar passando por uma depressão. Quero te dizer o seguinte: a presença dele nos traz alegria. Busque a presença do Pai Celestial. Busque sempre a Ele. Em tudo que você for fazer, em tudo que você estiver fazendo no seu dia a dia, conversa. Tem uma dúvida? Coloca para Deus. Tem uma pergunta? Coloca para Deus. O porquê, Senhor? E Ele te dá a resposta. O porquê que está acontecendo isso comigo? Ele te dá clareza para você mudar, para você começar a mudar o seu comportamento, começar a mudar as atitudes, começar a seguir, começar a fazer as coisas com propósito, começar a realizar o seu chamado. Qual o seu chamado? Qual o seu maior chamado? E as outras coisas? E as outras coisas começam a fluir.
E as outras coisas ele começa a acrescentar na sua vida. Quando você está seguindo o propósito, seguindo o chamado que ele colocou no seu coração. Respira profundo. Qual é o seu sonho? Respira profundo e solta. Qual é o seu sonho? Imagina, coloca uma imagem na realização do seu sonho, um dos seus sonhos. Eu sei que tu tem bastante, né? Um dos seus sonhos, pega um agora, neste momento. O que vier no seu coração é o que tem que ser. Cria uma imagem. Cria uma imagem. Onde você está? Cria uma imagem. Com que roupa você está? Como está seu cabelo? Como está a maquiagem? Como que está? Qual sapato você está? Quais são as pessoas que são à sua volta? Cria uma imagem. Cria uma imagem. Respira profundo. Sente como já fosse. Sente o ambiente. Sente a alegria de estar. Sente a alegria. Sente a presença dele na sua vida. Ele cuida de todos os detalhes. Respira profundo novamente. Isso, solta. Deus Pai, Deus poderoso, eis-me aqui, para fazer a sua vontade, ó Pai. Espírito Santo, coloca palavras nesse devocional de hoje. Coloca palavras nos provérbios, no manual de vida, que nós vamos ler aqui a pouco. Coloca palavras com a resposta para a vida de cada um. Traz a resposta para a vida de cada um, Senhor. Eis-me aqui para fazer da sua vontade. Tira todo o peso do coração, tira toda a tristeza. Coloca, Senhor, alegria. Hoje, nesse dia, dá uma alegria. Estou pedindo a Ti, Senhor. Traz uma alegria, uma condição, algo que alegre o coração. Traz, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos que a alegria é fundamental para a realização de sonhos. Respira profundo e solta. Recebe a presença, recebe a resposta dele na sua vida. Amém, amém e amém. E vamos para os provérbios. Provérbios 25, hoje é dia 25. Provérbios 25, pega aí na sua Bíblia. Sabe, quando eu falo assim, alegria de você sentir alegria no seu coração. É de você sentir paz no seu coração. É de não sentir tristeza. E quando a tristeza vir, ressignificar os pensamentos. Ressignificar os pensamentos. Quando a tristeza vir, você faz assim, ó. Eu tenho Deus, eu tenho a presença de Deus na minha vida. Quão grande é essa alegria? Quão grande é a alegria de obtermos e termos, né, o conhecimento, de termos o conhecimento na palavra, que Deus está contigo, que Deus está conosco. Olha que poderoso isso. Essa é a maior alegria de todos, ter a presença dele na sua vida. Devocional de Provérbios, ele vai até o dia 28. Vai até o dia 28. A maratona de 40 dias. Coloca como propósito 5h40 da manhã. 5h40 da manhã. O princípio, o amanhecer, entrega para ele que grandes coisas vão vir na sua vida. Amém? Eu separei aqui alguns versículos. Pega lá Provérbios, Provérbios 25, versículo 11, pega na sua Bíblia, versículo 11, ele vai dizer assim, ó: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Deixa eu pegar aqui, ali foi na NVI, deixa eu pegar aqui, 25:11, 25:11.
como maçãs, acho que é Ferreira, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Como isso é importante na linha terapêutica, no olhar terapêutico. Palavra dita no tempo certo. Palavra dita no tempo certo. A palavra certa no momento certo tem um valor como é que é a palavra? Incalculável. Opa, travou a comunicação aqui. É incalculável. Tem um valor incalculável. O quê? A palavra certa, dita na hora certa. Tem um valor incalculável. Anota essa frase. O que mais que tem no versículo 11 de Provérbios aqui? Não é apenas o que falamos, mas quando e como nós falamos. Sabe, quando eu falo assim, o Espírito Santo, ele coloca palavras, e ele coloca palavras. Em todas as situações que você for, numa tomada de decisão que você for fazer, chama o Espírito Santo para conduzir você nas palavras. Se você tem alguém próximo de você que você precisa falar algo delicado para a pessoa, chama o Espírito Santo para te conduzir. Chama o Espírito Santo para conduzir. Uma palavra certa no tempo certo. É como uma maçãs de ouro em salvas de prata. Palavra certa no momento certo tem um valor incalculável. Incalculável. Não é apenas o que falamos, mas quando e como falamos. Momento certo. Deus conduz, o Espírito Santo conduz. O Espírito Santo conduz. Outro versículo, pega aí já outro versículo. Versículo 15. Nós estamos em Provérbios 25. Hoje é dia 25. Estamos no Provérbios 25. Pega o versículo 15, onde ele vai dizer assim, ó. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. 25:15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Olha só, sabe o que é a língua branda? Escreve aí. Quando você for ler a Bíblia, quando vier palavras assim que você não sabe o significado, escreve no caderno. Tem Bíblias que até tem um espaço para você escrever, né? Escreve a palavra e busca o significado. Busca o significado. Coloca lá no Google, no ChatGPT, o significado das palavras para você ter um maior entendimento. Se você tiver mais versões de Bíblias na sua casa, também compara. Pega, porque a palavra, às vezes você tem um entendimento melhor. É o mesmo significado, só que ela é outra palavra com o mesmo significado. Aí você tem um entendimento melhor. Entende? Isso é buscar o conhecimento. Buscar os significados. Então vamos lá. O que é língua branda? O que é língua branda quebranta? A língua branda quebranta os ossos. Paciência. Pode olhar aqui como um olhar terapêutico nesse versículo. A paciência e a mansidão têm mais poder do que a agressividade. Estamos falando aqui de palavras, quando a gente fala línguas, né? A língua branda, palavras. E aí, a branda quebranta os ossos é a paciência e a mansidão tem mais poder do que a agressividade. O que mais? Olha só, olhando em palavras, em vez de impor, né? Palavras impor, podemos conversar com calma, firmeza e sempre no Espírito Santo. Conversar, convencer, né? Convencer. Olha só,
quando você quer instruir alguém, a sua experiência por si só já vale muito. E quando você coloca palavras com calma, mas também com firmeza no espírito, tem um grande valor. Em vez de impor pela força, mostrar com calma e com firmeza, falar com firmeza aquilo que você acredita, aquilo que você quer falar, não impor com força, certo? Mansidão, paciência, mansidão. Aqui, vou voltar ali no Provérbios, língua branda quebranta os ossos, paciência. Palavras com paciência, palavras com calma, mas também com firmeza. Entende? Vamos pegar outro versículo. Capítulo 25 de Provérbios. Provérbios da Bíblia. Esse é o devocional de Provérbios. Vai até o dia 28 aqui no Instagram. E depois nós voltamos pro YouTube, tá? Olha só. Vou pegar o 21 e 22. Eu trago Provérbios de uma visão terapêutica. Eu sou terapeuta cristã e terapeuta de TFT integrativa. Olha só. Eu trago uma visão terapêutica do Provérbios do dia. Provérbios do dia é referente ao dia de hoje. Hoje é dia 25, então, Provérbios 25. Nós temos 31 provérbios na Bíblia e 31 dias no mês. Então, leia o Provérbios referente ao dia de hoje. Vamos seguindo aqui. Então, capítulo 25, vou pegar o versículo 21 e o versículo 22. Vou pegar aqui, eu estou lendo na João Ferreira, tá? A versão João Ferreira. Você pega aí na sua Bíblia também. Se você não tem, adquire uma Bíblia que vai ser bênção para você. Se você tem uma versão, adquire outra versão para você ler, para você estudar. Existem outras versões de estudo. Essa aqui que eu tô é João Ferreira, mas ela é um estudo voltado para mulher. Então tem algumas partes aqui que é instrução para mulher. Tem outras também, né? Tem Bíblias também voltado para liderança. O conteúdo, o texto é o mesmo, só que ela acrescenta algumas coisas aqui ao longo da Bíblia, algumas frases, né? Ó, igual essa daqui, eu tô em Provérbios. Aqui no Provérbios 25 não tem frase, mas no Provérbios 24, ele tem uma frase que diz assim, ó. Fora do texto, tá? Só um agregar a mais. Ele diz assim, ó. Descobri que quando estou exausta, a inveja não apenas consegue um ponto de apoio, mas também domina minha boca. Luiz Curtis Higgs. Olha só. Quando estou exausta, é o que está escrito aqui. Descansa no Senhor. O que é descansar no Senhor? Confiar nele. Confiar em Deus, entregar para Ele, mas não deixar de fazer o que precisa ser feito. Entregar para Ele, Deus faz a parte dele, mas precisamos fazer a nossa também. Vamos lá? 21 e 22, versículo. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Por quê? Assim amontoarás brasas sobre a tua cabeça, e o Senhor te recompensará. Esse é o Provérbios, versículo 21 e 22. Visão terapêutica. Esse é um versículo, olha só, que nos aponta para o ensino de Jesus. Ele aponta como se fosse Jesus nos ensinando. Olha só que delicadeza. Jesus nos ensinando sobre amar os inimigos. Amar os inimigos. Se alguém te fez mal, se alguém te fez algo para você, ora por essa pessoa.
Não retribua, Provérbios nos ensina, não retribua o mal com mal. Faça o bem. Ore por essa pessoa. Assim como Provérbios nos ensina, assim como não retribuir quando uma pessoa te fez o bem, você retribuir com o mal. E nos ensina isso também. Não retribua o bem fazendo o mal, porque você amontoará, porque você vai ter o mal dentro do seu lar. Se alguém te fez um bem, retribua com o bem. Nunca retribua com o mal, porque senão vai pesar na sua vida. Agora, aqui no versículo de hoje, ele está falando de inimigos. Então, quando uma pessoa faz o mal para você, o inimigo faz o mal para você, não retribua também com o mal. O que você vai fazer? Você vai orar por essa pessoa. Lembra assim, não é a pessoa, é o inimigo que está usando ou que usou alguém para te fazer o mal. Então, o que tu faz? Ora. Do lado terapêutico, olhando na escala de Hawkins, olhando na vibração, no estudo da vibração, você, para essa pessoa que te fez o mal, você pode desejar coisas boas. Como assim, Elaine? Deseja coisas boas. Eu estudo muito sobre energia, sobre prosperidade, e quando tudo que você deseja, volta para ti. Tudo que vai e volta, como a energia, como se fosse um globo, assim, ela gira. Então, tudo que sai da nossa boca, tudo que nós desejamos, volta para nós. Imagina só, se alguém te fez um mal, olhando aqui no versículo de hoje, se alguém te fez um mal e você deseja o mal, você fala coisas más para a vida da pessoa, na energia, no círculo, na vibração, o mal volta para ti. Então, sempre, quando alguém te faz, isso é instrução de Provérbios, quando alguém te faz um mal, ora por essa pessoa. Tira 20 dias para você orar pela vida dela. Eu sei que pode ser desafiador. Para algumas pessoas pode ser desafiador, mas faça, ora e deseja coisas boas. Porque coisas boas vão retornar para ti. E você vai alegar também o coração do Pai. Amém? Amém, amém. Deu até uma pigarra na garganta aqui agora. Quando alguém te faz... Eu sei que é desafiador, mas quando alguém te faz um mal, ora pela vida da pessoa. Deseja o bem. Sempre. Deseja sempre o bem. Isso é treinável, viu? Isso é treinável. Quer ver, ó? Faz o exercício. Deixa eu ver que horas são. 6h05, nós vamos até 6h20, tá? Mais 15 minutinhos. Faz o exercício. Pensa em alguém que você ama. Que é o amor, que é tudo de bom para a vida dessa pessoa. Pensa. Começa a desejar coisas boas para essa pessoa. Que ela seja muito próspera, que ela seja abundante, que ela encontre o amor verdadeiro da vida dela, que ela encontre uma gêmea, aquela harmonia, que ela encontre amor, sabedoria, prosperidade, realize sonhos. Comece a desejar coisas boas para a pessoa que você mais ama, ou para uma pessoa que você gosta, que você admira. Começa a desejar coisas boas. Agora, eu queria ver o rosto de vocês, agora eu não consigo ver aqui no Instagram, não dá. Agora, você desejou, você até sorriu, você sentiu amor. Agora faz o seguinte. Pense em uma pessoa que te fez um mal. Pense. Fez alguma coisa pra você de ruim. E agora você começa a desejar coisas boas pra essa pessoa. Se eu conseguir se ver o rosto de vocês agora, na PNL, você, quem entende de PNL, iria perceber. Você faz até a sobrancelha sobe. Começa a desejar coisas boas. Isso é treinável, viu?
Comece a desejar que ela seja próspero, que ele seja próspero, que ele seja abundante, que realize sonhos. Que realize sonhos. Deseje o bem. Por quê? Isso é treinável. Faz isso durante 20 dias. Deseja o bem para a pessoa que te fez o mal. Aqui no versículo ele aponta como se fosse Jesus nos ensinando a amar os inimigos, né? Aqui diz, ó, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. O Senhor te recompensará. Tudo que você desejou, volta para ti. Agora imagina só, se tu começa a desejar coisas ruins vão acontecer na sua vida. Entende? A escala da vibração, a energia da vibração, a assinatura, né? A assinatura vibracional. Tudo que você deseja vai voltar para ti. Então começa a desejar a partir de agora só coisas boas. Provérbios também nos ensina. Quando o teu inimigo cair, não fica feliz. Não fica feliz quando o outro cai. Não fica feliz. Provérbios é um manual de sabedoria para nossa vida. É tão poderoso, é tão sensível ao mesmo tempo esse manual de vida. Só o versículo aqui que eu falei agora foi 21 e 22, que ele nos traz esse discernimento sobre o inimigo, Cuidado com as palavras também. Vamos para o próximo? Provérbios 25. O outro que eu separei aqui, o versículo 25. Pega aí na sua Bíblia. Estou no devocional de Provérbios. Vamos até o dia 28 de setembro, tá? Às 5h40 da manhã. Você que trabalha, que acorda cedinho para trabalhar, liga aqui no Instagram às 5h40 da manhã e pega esse devocional para a sua vida. Tira esse tempo para buscar o conhecimento desse manual tão precioso que é os Provérbios. Olha só, versículo 25, ele vai dizer assim, ó, é o Provérbios do dia, tá? Hoje é dia 25, então a gente pega o Provérbios 25. E lá no versículo 25 ele diz, como água fria para o homem sedento, tais são as boas novas vindas da terra distante. Eu sempre trago o discernimento aqui nesse ano de 2025, em todas as lives que eu tô fazendo, em todas as maratonas que eu tô fazendo, eu estou trazendo Provérbios com um olhar terapêutico, tá? Uma visão terapêutica, sempre olhando aí para a mente, para as emoções e trazendo discernimento aqui para vocês do Provérbios de hoje. E todos os meses Deus traz novos discernimentos a cada Provérbios, a cada versículo. Olha só. Então aqui ele fala agora sobre boas novas. O que é boas novas? São boas notícias que trazem alívio e renovação. Boas novas, como água fria para o homem sedento, que diz ali. Tais são boas novas vindas das terras distantes. O que isso significa? As boas notícias que nos trazem alívio e renovo, assim água fria para um homem sedento. E como um copo d'água em dia quente. Olha só, pega essa frase assim, ó, como água fria para um homem sedento. Então pode ser assim, olha, como um copo d'água num dia quente, um dia quente que você tem sede, que você pega um copo d'água para tomar, isso é bom. Então, as boas notícias trazem alívio e trazem renovação. Água é renovação, água é purificação, água é limpeza. Da mesma forma, olha só, da mesma forma, a palavra de Deus é a maior notícia que podemos ter.
Porque a palavra de Deus, ela refresca a nossa alma. Ela alivia a nossa alma. Estamos falando nesse versículo sobre água também, né? Ela refresca a nossa alma. A palavra de Deus, como se fosse um copo d'água num dia quente. A palavra de Deus, ela refresca a nossa alma. Leia sempre, busque conhecimento. O que você está fazendo aqui agora, pela manhã? Buscando conhecimento. Nós vamos até 6h20 da manhã, tá? Das 5h40 às 6h20. São 40 minutos de live todos os dias até o dia 28, tá? Você que entrou aqui agora, depois vai lá também no link da minha bio e entra no grupo. Certo? Então, outro versículo, 6 e 12. Vamos pegar outro versículo aqui. Provérbios 25. Pega aí agora o versículo 28. Pega o versículo 28. É o último, né? Versículo 28. Ele diz assim, ó. Como cidade derribada, que não tem muros. Derribada. Aqui tá derribada escrito, mas é derrubada. Ó. Aqui tá diferente. É derrubada que está na Bíblia. Deixa eu pegar aqui. Como uma cidade derrubada, sem muro. Uma cidade sem muro. Assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Explicação terapêutica. Explicação, eu sempre trago um olhar terapêutico do Provérbios do dia. Então, olha só. Você está sem proteção. Imagina uma cidade, imagina sua casa, sem muros. Dependente do lugar onde você mora, você está sem proteção. Você está sem proteção. Como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Visão terapêutica. O domínio próprio é uma proteção para a alma. Domínio próprio. É como se fosse um muro. É proteção que você tem para a sua alma. Porque quem não tem domínio próprio, quem não tem controle, quem está sem controle, fica o quê? Fica vulnerável, fica exposto, fica sem proteção. Como uma cidade sem defesa, né? Olhando aqui no versículo, que ele traz a explicação, o exemplo da cidade sem muro, é como quando você não tem domínio, você fica sem proteção. Você fica vulnerável. Vulnerável. E os traumas também fazem isso. Deixam você vulnerável. Busque no Espírito Santo. O Espírito Santo que habita. Busca no Espírito Santo. O fruto do domínio próprio. Domínio próprio. Para quê? Para você tomar decisões. Domínio próprio. Para você tomar decisões. Para você ter atitude. Tomar decisões com a certeza, com a paz. Não mediante a emoções, a traumas. Não mediante a dor. Mas com domínio, com clareza no Espírito Santo. Esse foi os versículos que eu separei aqui hoje. Sempre olhando num olhar terapêutico. Marca aí, recapitulando aqui. Os 5 versículos, né? Capítulo 25, lá no versículo 11, finalizando já. Lá no versículo 11, ele falou sobre como as maçãs de ouro em salvas de prata. Assim a palavra dita no tempo certo. Versículo 11, ele falou sobre a palavra certa no momento certo, tem um valor incalculável. Segundo, versículo 15, que eu separei aqui,
ele falou sobre a palavra, ele falou sobre a paciência, a mansidão, que tem mais poder do que a agressividade. Quando você quer convencer alguém, não utilize agressividade. Palavras, aqui ele fala de palavras. Língua branda é paciência. Quando ele fala assim, língua branda é paciência. Falar com paciência. Depois, versículo 21 e 22, ele vai falar sobre o inimigo, né? Quando o inimigo tiver fome, dê de comer. Quando o inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Versículo 21 e 22, né? Ele aponta, eu vi aqui uma visão sensível de quando Jesus nos ensina a amar os inimigos. Ore pelos inimigos. Se alguém te fez mal, deseje coisas boas, porque coisas boas vai voltar para ti. Nunca deseje o mal. Se alguém te fez o mal, não responda com o mal, responda com o bem. E se alguém te fez um bem, sempre responda com o bem, nunca responda com o mal. Esse é o manual de vida, porque se alguém te faz bem e você faz o mal, você vai ter o mal no seu lar. Então, sempre, independente do bem e do mal que fizeram para ti, faça o bem. Deseje coisas boas para a vida desse alguém. É o inimigo, olha só, não é a pessoa, é o inimigo. Todos são almas, todos aqui são almas para Deus. Você pode, com o seu exemplo, transformar a vida do seu inimigo. Isso é poderoso. Com o seu exemplo, você pode transformar a vida do seu inimigo. Sem sequer você falar palavras. Só com o seu exemplo, só com a sua atitude, você consegue transformar a vida de alguém e alegrar o coração do Pai. E aí eu falei também, terminando no versículo 28, que ele fala como a cidade derrubada, né? Como a cidade que não tem muros. Quando você não tem o domínio próprio, você está vulnerável. Quando você não tem o domínio próprio, você está vulnerável às situações. Pega sua água. Que a Adriana colocou ali, só não está escrito errada a palavra derribada. É isso mesmo a expressão, e sim quer dizer a mesma coisa. Verdade. É que aqui na outra versão está derribada, como a cidade derribada. E aqui na outra está derrubada. E aí aqui apareceu uma palavra vermelha. Gratidão. É isso aí, procurar os significados das palavras. Parabéns. É a bênção, é a bênção de Deus. Quando você ouvir, tem várias palavras. Quando você ouvir uma palavra diferente, é que eu vi no computador, né? Então eu fui na Bíblia. E na Bíblia estava derrubada. Sempre tem a base na Bíblia. Sempre. Pega a Bíblia na sua mão. Pega a água aí. Senhor Deus, Senhor Pai, finalizando aqui agora. Senhor Deus, Senhor Pai, colocamos poder, colocamos iluminação nessa água, colocamos a energia do bem, a energia do amor nessa água. Água de purificação, água de cura, de liberdade, água de clareza, água de coisas boas, água, Senhor, de coisas novas, água de oportunidades. Colocamos tudo que é de bom, palavras poderosas, amor, gratidão, prosperidade, iluminação nessa água, gratidão. Em nome de Jesus, receba a bênção, receba a cura. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Tome a sua água acreditando na cura, na pureza, na libertação. Água é pureza, é libertação, amém? E até amanhã, às 5h40 da manhã, 5h40 da manhã, ao vivo. Você que trabalha cedinho, acorda um pouquinho mais cedo, liga lá o Instagram aqui na live. Esse princípio do amanhecer, se você puder estar no momento presente, na hora presente, esteja. Se você já está se arrumando para o serviço, coloque e vai escutando.
mas esteja no momento presente. Eu prezo muito por isso, estar no momento presente, naquele momento. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, realizações de sonhos. Amém? Amém e amém. Até amanhã às 5h40, Devocional de Provérbios.